o que faz você, então, escolher o que é 5 ou 6 ou 4 cordas? Que você tem os 3, né? Você é um baixista, assim, que não tem só um baixo. Tem gente que só toca 6, tem gente que só toca 4. Você toca os 3, né? E aí? Cara, hoje em dia, por exemplo, indo por eliminação, eu só uso o 6 se eu precisar da corda dó. Senão eu não uso. Tipo, mas Fernando, tudo bem, ele é o único. Em contrapartida, várias vezes que eu já fui viajar para fora, eu só levei ele, que eu ia precisar da corda dó e ele é o único que tem e eu conseguiria tocar todas as outras coisas, mesmo dando um puta de um trampo, às vezes, de articular uns slap no. Tipo, quando eu tô acostumado a fazer aquilo no 4 cordas. Mas, no geral, cara, é um instrumento mais pesado, muito mais abertura de mão, etc, etc, etc. Tipo, e eu acho que eu acabo, quando eu vou compor alguma coisa, eu já componho meio pensando de tipo, isso aqui é legal, tem essa parte mais aguda. Então vai ser os 6 cordas. Então beleza, vai os 6 cordas. Como tem várias músicas que eu uso ele. Ou tipo, ou às vezes, por exemplo, a música inteira eu não uso, mas no solo eu quero que o solo vai mais para agudo. Então só o solo vai ter aquilo, então eu vou usar ele, não vai ter jeito. Mas em outros casos de, por exemplo, hoje em dia eu vou muito pelo timbre. Eu digo isso porque esse meu 4 cordas e o 6, eles têm o timbre relativamente parecidos. Então, tipo, os dois são Ash, a posição dos captadores dos dois são iguais, braço maple. Claro que eles não são idênticos, mas são parecidos o som. Assim, eu consigo emular bem o baixo de 4 cordas no 6, por exemplo. Então, a escolha deles, quando eu só tinha eles dois, era mais, se eu preciso de mais corda, vai o 6, ou se eu preciso da Si, né? Quando entrou os 5 cordas, o meu 5 cordas, ele tem a Si, mas o timbre dele é diferente do meu baixo de 6. Ele já tem um Precision e o J dele atrás, ele é posição 60, não 70. E ele é tipo Alder, tipo as laterais de Alder e o centro de Ash. Então o som dele é diferente, ele é um pouco mais seco. Tipo, ele é bem, eu consigo tocar umas coisas bem agressivas com ele, mas ele é mais seco um pouco. Tipo, então ele, quando eu escolho entre ele ou o de 6, quando eu preciso da corda Si, por exemplo, é muito mais a escolha do timbre mesmo. Saca? Tipo, para ao vivo, cara, às vezes eu facilito um pouco a vida. Eu falo, cara, tudo bem, o timbre do. Que nem a última vez que eu fui no festival lá, eu acho que eu levei o 4 e o 5. Tipo, eu não levei o 6 porque naquele dia eu não toquei nenhuma música que fosse precisar do 6. Mas, por exemplo, eu poderia ter levado só o 5, que a princípio eu poderia ter tocado todas as coisas do baixo 4 cordas. Mas aí é mais pelo timbre mesmo, saca? Tipo, para essa música eu gosto mais do timbre desse baixo, para essa música. Como ele é um pouco mais seco, o outro, às vezes algumas coisas de groove, assim, eu acho que esse daqui ele soa um pouco mais quente, assim. Tipo, e aí eu acabo sentindo ele mais fofinho, assim, sabe? Ele, para umas coisas mais agressivas, mais metal, ele soa muito bem, o preto. Tipo, Sim. ou quando eu deixo só o mais Precision e pouco do J dele, aí ele soa para umas coisas groove bem legal, mas aí quando você toca mais notas, como quando tá só mais o J, ele dá uma... Tipo, não soa... O Precision, ele não soa tão claro, assim, né? Tipo, aquele captador J dele limpa muito o som dele. Então é mais por essas coisas, mas eu já tenho vários outros baixos aqui, então, tipo, essas escolhas, elas são sempre muito de, tipo, pelo timbre, esse lance da quantidade de cordas vai muito também. Acho que o ponto principal para mim é tipo, essa música eu vou para uma região mais grave ou não vou, essa música eu vou para uma região mais aguda ou não vou, essa música, o timbre dela vai mais para essa onda ou não vai, saca assim? Tipo, isso acaba para mim fazendo mais diferença, assim, tá, saca? Tipo, do que, sei lá, para mim o instrumento com mais corda ou menos corda, como eu sempre tô tocando todos eles, eu não tenho essa dificuldade de adaptar, de tocar na terrada em um ou no outro, ou de tipo, dificuldade do braço, não. Então, para mim, é um instrumento com mais ou menos corda, não muda nada, saca? Tipo, se não... Claro que tem coisas, por exemplo, que às vezes eu toco no 4 cordas, ou no 5, mas que não tem a corda dó, e certas articulações, se eu for passar para o baixo de 6, vai me complicar um pouco, que a corda dó vai me atrapalhar um pouco. Já aconteceu isso, às vezes eu tenho que viajar e querer levar um baixo só, e aí me azedar bastante, porque eu tenho que fazer tudo naquilo. Principalmente quando eu tenho, tipo... Principalmente as coisas de slap, né? Porque o pizzicato não muda nada. Mas quando eu tenho... Tipo... Tem muita coisa que, tipo, a mão vai muito para baixo, e aí eu tenho uma corda dó aqui para me azedar, gente. Tipo, e essa cordinha dó
esse movimento solto, aí tem que fazer a mão mais, tipo... Tanto que acho que isso dá para sacar bastante. Quando eu toco o slap nesse baixo, eu tô sempre com a mão mais aberta, porque tem menos corda perto, né? No 6 ou no 5, eu tô sempre com a mão mais fechadinha para não acertar a outra corda. Então esse movimento, ele acaba tendo que ser um pouco mais cuidadoso. E às vezes com alguma música que tipo, eu sempre toquei lá no 4 e não precisei ter esse cuidado, vamos dizer assim, é quando eu vou tocar no outro, eu tenho que pensar um pouco, falar, volta pra tocar, tipo, vem aqui, tipo, que aí obviamente, isso sim, às vezes uma articulaçãozinha ou outra tem que voltar e pensar. Mas no geral, tipo, cara, tem uma corda mais ali, a gente toca ela, se tiver uma menos. Não toca se tiver. Não toca, né? O que eu posso fazer já que ela não tá aqui, né?